Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos começar esse culto com bastante ânimo. Vamos ler os primeiros versículos do Salmo 108. Salmo 108. Espero que você esteja preparado para adorar ao nosso Deus essa noite. Vamos estar focando nossos pensamentos no Senhor, naquilo que Ele tem para nós essa noite. Salmo 108. Eu vou ler os 5 primeiros versículos. Salmo 108, que também fala sobre a questão de louvor, de adoração. Então abra seu coração, creia que Deus tem muito a falar no nosso coração, como também Ele está pronto a receber o nosso louvor. Salmo 108, a partir do versículo 1, diz assim: meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem harpa e lira, despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Deus, entre os povos. Cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, e a sua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Amém? Aqui o salmista Davi diz: meu coração está firme. Em algumas versões fala: meu coração está preparado. Então eu espero que você esteja preparado, esteja com o seu coração firme para adorar a Deus. Não permita que nada venha atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Vamos orar nesse momento, entregar esse culto, crendo que Deus tem muitas coisas para nós. Então aproveite bem esse momento especial, que é o momento que nós reservamos para adorar o nosso Deus. Lógico, nós adoramos a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, mas esse momento bem fixo é um ambiente propício para nós pensarmos unicamente no nosso Deus e para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, abra o seu coração para aquilo que Deus tem para você. Senhor meu Deus, tua palavra diz: meu coração está firme, ó Deus. Nós queremos ter esta palavra que Davi tinha no seu coração, que possamos estar firmes, preparados para adorar ao Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus que tudo que estiver atrapalhando nossa comunhão com o Senhor possa tirar do nosso coração, Deus. Primeiramente, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, que não tenhamos nenhum sentimento de culpa, Deus, mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, Deus, está nos limpando de qualquer coisa que nós fizemos, que desagradou ao Senhor, seja em palavras, em atos e em pensamentos. Que também possamos deixar nossas ansiedades, preocupações diante da tua presença, crendo que o Senhor está na direção, ó Deus, que nada, nenhuma distração, nenhuma preocupação, nenhuma tristeza, nada atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor, principalmente que possamos adorar a Deus com liberdade, com alegria em nosso coração, Deus. Tira do nosso coração qualquer frieza, qualquer indiferença, Deus, em nome de Jesus. Faça que possamos estar atentos para cada palavra que for falada nesse culto, cada palavra que for cantada, pois Deus tem uma direção para nós. Nós entregamos esse culto na tua presença, entregamos diante de ti, crendo que o Espírito Santo está em nosso meio. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, com bastante alegria. Vamos cantar com alegria agora. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz, amém? Vamos louvar ao Senhor nessa noite, que o nosso Deus, Ele se sinta engrandecido, amado e honrado nessa noite através dos nossos louvores. São louvores conhecidos, então eu quero convidar a igreja para louvar conosco, amém? Meu Deus é grande, meu Deus é
Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, é poderoso, meu Deus. Só a igreja, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, não há outro igual a ti. É poderoso, meu Deus, mais uma vez. Meu Deus, o meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, meu Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Aplauda ao Senhor, amém? Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração e faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor
Amém. Aplauda o Senhor. Deus. Vamos aproveitar esse momento. Vamos orar pelas nossas necessidades. Nós cantamos faz chover, né? Chover significa chover bênçãos do Senhor. Vamos pedir a Deus que a gente derrame muitas bênçãos sobre nós, que quando fala o rio inundar o nosso coração, que nós sejamos cheios da presença de Deus. Mas eu creio que todos nós temos vários pedidos, né? Temos nossas necessidades, eu, você, o seu irmão que está do seu lado, nossas famílias. Vamos aproveitar, vamos orar juntos nesse momento, pedir que as bênçãos de Deus estejam conosco. Se você quiser, pode orar com quem estiver próximo de você, né? Se você sentir à vontade, ore com quem está próximo de você. Vamos orar, vamos clamar. Clame pelo seu irmão, clame pela sua vida. Isso, pode dar as mãos. Vamos ter esse momento de intercessão, esse Espírito, crendo que Deus tem muito para nós essa noite. Senhor nosso Deus, nós estamos juntos, Pai, clamando ao Senhor que derrame chuva de bênçãos sobre o teu povo, Deus. Esse é o nosso clamor. Derrama a tua presença sobre nós, ó Deus. Pai, todos nós temos necessidades. O meu irmão que está do meu lado tem necessidades, e eu quero orar por cada um, Deus. Abençoe esse meu irmão que está do meu lado, Deus. Tu sabes aquilo que ele precisa, Deus. A família dele, Deus. A casa, o trabalho, a saúde, necessidades emocionais, Deus. E todos nós que estamos aqui, Deus, vai abençoando, Deus. Ó Pai, nós colocamos a tua presença, Deus. Se alguém está doente, está enfermo, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar a cura, dar o tratamento, fazer que essa pessoa possa se sentir bem nesse momento. Também aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, que possam se sentir bem, Deus, se alguém estiver doente nesse momento. Eu peço que o Senhor venha abençoar as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Faça que haja paz entre maridos e esposas, entre pais e filhos, entre familiares. Venha com salvação, com transformação. Alguém aqui está orando para a sua família, Deus. Existe uma situação difícil para ser resolvida, mas nós cremos em nome de Jesus que o Senhor está vindo com providência. As bênçãos, a chuva de bênçãos do Senhor está vindo sobre a nossa casa. Mal nenhum, Deus, virá contra nós. Pai, abençoe todas as nossas necessidades materiais, de trabalho, financeiras, Pai. Situações que alguém precisa resolver, ó Deus. De repente alguém está indeciso. Que o Senhor dê a sua direção, Deus. Também fortalece a fé, nos dá ânimo, Deus. Faça que não venhamos cair nas armadilhas do inimigo, Deus. Mas nós unimos a nossa fé nesse momento, humildemente. Nós não merecemos, mas pelo sangue de Jesus, tudo nós podemos conseguir, ó Deus. Pela tua graça, pela tua misericórdia, vai atendendo cada oração. O Senhor conhece o choro de cada um, o Senhor conhece a tristeza, o Senhor conhece aquilo que alguém está ansioso, o Senhor conhece os corações, ó Deus. Vai sondando, Deus, vai trabalhando em cada coração, vai ministrando cura, Deus, vai fazendo transformação, ó Deus, vai quebrantando o nosso coração, para que possamos ser sensíveis à tua voz e possamos crescer a nossa fé, ó Deus, que ninguém daqui saia duvidando, mas que possamos crer que o Senhor tem solução para a nossa vida, tem direção, ó Deus. Ó Pai, nós entregamos as orações que estão sendo feitas nesse momento. O seu povo está junto, Deus. Quando o povo está junto, a bênção do Senhor vem sobre nós. Estamos juntos orando uns pelos outros, pela nossa igreja. Nós cremos que o Senhor está nos abençoando. Não haverá nenhuma barreira para que as nossas orações sejam atendidas. Mas nós oramos com fé, nós oramos com humildade, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Você pode se assentar. Boa noite, igreja. Passando para avisar que dia 30 do 5 tem encontro dos homens às 8 horas da noite. Então, os homens já deixem anotado aí nas suas agendas. E no dia 28 do 6 tem um encontro de casais, um jantar delicioso preparado com muito carinho. Vai custar o valor de R$200 o casal e é possível fazer um parcelamento. Procurem a Lu para mais informações e até a próxima. Essa marca na tua agenda, no seu celular, que dia 30 de maio de 2025, sexta-feira que vem, às 14 horas, tem o nosso encontro, o povo da terceira idade, para nós adorarmos, louvarmos e glorificarmos o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Vai ser um encontro especial, admirável, sobrenatural, na presença do nosso Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos espera ansiosamente para esse encontro marcado. Não esqueça. Oi, irmãos, graça e paz, tudo bem? Só passando para avisar vocês que no
dia 24, às 7h30, nós vamos ter o nosso culto de pais e adolescentes. Participe, que vai ser um momento muito bom para você e para o seu filho. Amém. Para não perder o costume, aplauda ao Senhor. Graça e paz, igreja. Amém, irmãos? Só reforçando o recado do Cidinho, que ele falou que era dia 30, o encontro da terceira idade. Na verdade, é dia 23, tá bom? Então, dia 23, encontro da terceira idade. No vídeo, ele falou dia 30, mas é dia 23, é a próxima sexta-feira, tá bom? Então, você da terceira idade, venha na próxima sexta-feira para participar conosco. Dando continuidade aqui, nós gostaríamos de conhecer, se porventura tem alguém nos visitando pela primeira vez, faz um sinal com a sua mão. Tem alguém aqui no nosso meio? Todos já são de casa, né? Já estão aqui conosco já há um tempo. Aproveitando, lembrei de dar esse recadinho para a igreja. Nós vamos entrar naquele ciclo de estudo para batismo, tá bom? Então você que já é salvo, já tem Jesus no seu coração, você quer se batizar, então converse comigo ou mande recado para a secretaria da igreja durante a semana, para nós formarmos uma classe de estudos para batizar esses irmãos, tá bom? E se porventura você também está aí visitando a nossa igreja, já faz parte da nossa família e quer formalizar, né, o seu pedido de membresia, converse conosco também, para que você possa se tornar membro da nossa igreja, tá bom? Então essas duas situações, batismo e membresia da igreja, converse conosco para você dar esse passo importante na sua vida. Não deixe para amanhã, porque eu costumo dizer aquilo que está escrito em Tiago, né, capítulo 4, que fala que a gente não sabe nem o dia de amanhã. Então, se você quer descer pelas águas ou quer se tornar membro da nossa igreja, então mande um recado para a secretaria ou converse comigo para você já dar esse passo importante na sua vida, tá bom? Vamos louvar ao Senhor agora através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, que também é um momento muito especial, pois nós estamos, sem dúvida nenhuma, adorando a Deus quando nós entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta. A palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, diz algo interessante para nós nesse sentido. Diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Então a palavra de Deus aqui já nos ensinando que amar as coisas dessa terra não nos leva a nada. E Deus trabalha no nosso coração para nós amarmos mais a Ele e mais as coisas do reino de Deus através do dízimo da oferta. Eu costumo dizer que quando você traz a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, você também está declarando a quem você ama mais. A gente gasta o nosso dinheiro com várias coisas aqui nessa terra, até para a gente viver, isso é necessário. Comprar roupa, alimentação, contas da nossa casa, mas a gente também precisa administrar os nossos recursos para que possamos também ofertar na casa de Deus, investir na casa de Deus. Que Deus assim nos dê sabedoria, porque quem escreveu aqui esse texto foi ninguém mais do que Salomão. Salomão, para vocês que sabem, ele foi o homem mais inteligente da terra. E se ele disse, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, a gente já entende que nós devemos amar mais a Deus e as outras coisas, elas são secundárias. E quando nós amamos mais a Deus, quando a gente participa da obra de Deus, com certeza o Senhor vai abençoar as nossas vidas. Que o Senhor te dê sabedoria na administração dos seus recursos, para que você também tenha a alegria de participar desse momento de dízimo e de oferta. Vamos orar
E depois da oração com o louvor, você pode sair do seu lugar, entregar aqui no gasofilaço, ou nós temos aí o QR Code nas costas da cadeira, você pode apontar aí o seu celular, vai direcionar para a conta da igreja, ou nós temos lá atrás o Pix, a maquininha de cartão, então fique à vontade, mas participe, né, desse momento tão importante na obra de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Querido Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, aqui estamos com muita alegria no nosso coração para entregar parte dos nossos recursos, que é as nossas finanças. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos, que com muita alegria têm dedicado o seu dízimo e a oferta na casa do Senhor. Continua, meu Pai, suprindo as necessidades dos nossos irmãos, dando a provisão que cada um precisa, Pai. O Senhor conhece a vida financeira dos teus filhos e filhas, e nós pedimos que cada um de nós tenhamos este privilégio de poder ofertar na sua casa. Também pedimos, ó Deus, sabedoria para administrarmos esses recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Quantos de nós, Pai, talvez tem trabalhado, e às vezes até o dinheiro não tem sido suficiente. Que o Senhor nos dê condições necessárias na administração desses recursos, para que também possamos, além de pagar as contas, comprar o alimento, comprar roupas, ou até para o nosso lazer, mas também possamos dedicar o nosso dízimo, a nossa oferta ao Senhor, investir no Teu reino, na Tua obra, para que Teu nome seja glorificado e o Teu povo seja abençoado. Nós entregamos este momento de adoração em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Te abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Por Tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me
que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, és formoso, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. aplauda ao Senhor, amém? Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é Deus é impossível ver, transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural.
Deus do sobrenatural, do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, tu és o Deus do sobrenatural. Quantos creem nos milagres do Senhor? Aplauda Ele. Louvado seja o nome de Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, Senhor. Porque nós cremos naquilo que nós acabamos de cantar. No Deus do sobrenatural. Aquele que opera maravilhas. Aquele que estende as mãos para curar, para libertar, para abrir portas, Senhor. Nós lemos na Tua palavra, nós vimos neste vídeo, através dessa canção, quantos milagres Jesus realizou aqui enquanto estava nesta terra. E hoje não é diferente, Senhor. Nós cremos que o Senhor continua ainda fazendo milagres, Pai. E nós declaramos sobre a vida da Tua igreja, sobre os Teus filhos, ó Pai, que venham milagres do Senhor sobre nós. Algo que cada um tem buscado, tem pedido uma direção, Deus. Que o Senhor possa derramar nesta noite, nesta semana, Pai. Em nome de Jesus, destrava, Senhor, tira todo obstáculo, tudo aquilo que está impedindo Teus filhos de receber um milagre, ó Pai. Em nome de Jesus, talvez seja até um agir do inimigo, mas nós declaramos que o inimigo vai ficar confundido. E os milagres do Senhor serão derramados sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós somos o Teu povo, nós somos homens e mulheres que buscam a Tua presença, que buscam a Tua face. E o Senhor jamais deixará sem resposta aqueles que Te buscam, Senhor. Responde, ó Deus, a necessidade de cada um que está aqui, Deus. Complementa, ó Pai, a Tua palavra no nosso coração, agora que estamos com o coração aberto, ó Deus, para receber uma porção dos céus. Que o Senhor continue falando ao coração de cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda o Senhor mais uma vez. E antes de você sentar, cumprimenta aí mais uma pessoa do seu lado, à esquerda, à direita, na frente e trás. E aí você pode se assentar. Pode se assentando. Obrigado aí pela presença de todos vocês. É uma alegria, sem dúvida, estar com os irmãos aqui, servindo, adorando ao Senhor. Meus irmãos, você acha importante ouvir a voz de Deus? Eu imagino que sim, né? Eu imagino que todos nós achamos importante ouvir a voz de Deus. Mas nem sempre é tão fácil assim. Não sei se você já teve essa experiência, porque é uma das experiências mais lindas que nós podemos ter de ouvir a voz de Deus. Pastor, mas a voz de Deus, ela é audível? Eu consigo escutá-la? Depende. Há várias maneiras de Deus falar conosco. Há várias formas de Deus tratar alguma coisa que Ele quer revelar ao nosso coração. Não se esqueça, para a gente pensar, refletir sobre ouvir a voz de Deus, a gente precisa ter essa convicção de que Deus tem planos para nós. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém, igreja? Deus, Ele tem planos. Ah, pastor, mas eu já estou casado, já tenho uma família, já tenho filhos, netos e bisnetos, já estou aposentado. Eu não sei se tem mais planos para mim aí no futuro. Tem. Para todos nós, Deus tem planos. Seja você solteiro, casado, homem, mulher, novo,
adulto ou velho, não importa a situação que você esteja hoje, mas Deus tem planos para nós. Mas a gente precisa aprender a ouvi-lo para poder entender quais são esses planos para nossas vidas. Estamos aqui na maior boa vontade, com fé e alegria, adorando ao Senhor, sem dúvida nenhuma. Você, durante a semana, você lê a palavra, você ora, alguns até jejua, quando não é a mês de campanha de jejum e oração. Mas, às vezes, a impressão que talvez muitos tenham é de que não consegue ouvir a voz de Deus. Será que Deus está falando comigo mesmo? Quando não é esse tipo de pergunta, às vezes, algumas pessoas podem até ficar confusas, pensando, será que foi Deus mesmo que falou isso para mim? Será que o que eu estou sentindo no coração, essa sensação, será que Deus mesmo veio dos céus, essa voz no meu coração? Então, algumas vezes, nós estamos lutando contra essas duas situações. Será que Deus fala comigo? Ou será que foi mesmo que Deus falou comigo? Eu espero que hoje, nessa noite, a gente encontre um caminho para a gente entender que Deus fala com a gente. Antes de ir para o texto principal, vale a pena ressaltar aos irmãos coisas básicas que você aprende na escola bíblica. Que você que se batizou, pelo menos comigo, a gente vê isso aí lá na classe de batismo. Por exemplo, Deus fala conosco através da Bíblia. Você ler a palavra, Deus vai falar com você. Mas eu vou dizer uma coisa, porque o público da noite é outra. Igual eu falei de manhã. Não adianta você falar unidunité, salamelinguê, eu vou ler aqui. Não adianta. Não adianta você achar que isso aqui é mágica. Isso aqui é relacionamento com Deus. Ah, eu vou abrir aqui, e aí se der ruim para você, aí você vai abrir naquele texto, meu Deus, é isso mesmo? Judas se enforcou. Aí você fala, acho que eu tenho que fazer a mesma coisa. Não, Deus não vai falar uma coisa dessa para mim, imagina, está errado. Aí você fecha, Senhor, fala de novo comigo, aí você abre, com o olho fechado você põe o dedo. Aí você vai assim, Jonas foi engolido por uma baleia. Vocês nem entenderam, né? Eu falei baleia, mas lá na Bíblia não fala baleia, fala peixe. Só para ver se vocês estão ligados. Aí você fala, nossa, vai acontecer um desastre na minha vida, alguma coisa ruim vai me acontecer. Irmão, se a gente não alimentar a nossa vida com a leitura, todo dia, você pode ficar preso nessa situação e ficar confundido. Então, a leitura da palavra, ela faz parte da nossa vida para Deus falar conosco. Você tem que criar esse hábito. Se é de manhã, na hora do almoço, à noite, de madrugada, eu não sei que hora que você vai fazer isso, mas você tem que fazer isso. Você tem que ler a Bíblia. Ao contrário também, aproveitando aqui, alguns que às vezes vão buscar profecia. Ah, lá está dando uma profecia, né? Porque tem muito disso hoje em dia. Você vê isso aí nas redes sociais. Ah, o profeta tal vai me dar uma profecia. Eu vou lá buscar o que Deus tem para mim. Peraí, mas Deus quer falar com você, está na tua mão Deus falar com você. Para que você tem que tomar ônibus, pegar metrô e sei lá o quê? Para ouvir alguém falar alguma coisa? Se você tem a palavra de Deus na tua mão, Deus fala comigo e com você através da Bíblia. Se você não está lendo, você está ignorando a voz de Deus, ok? Segunda coisa básica, Deus fala conosco através da oração. É óbvio, se você orar, se você buscar Deus, pode de repente até demorar um tempo, mas Deus vai falar com você. Lá no livro de Mateus reforça isso.
se você entrar no teu quarto, fechar a porta e buscar a Deus em secreto, o teu Deus que vem em secreto te responderá. Ok? Tem resposta vindo de Deus para você, mas você tem que buscar. Amém, meus irmãos? Outra coisa que é básica na nossa vida, Deus fala conosco através da natureza. Como assim, pastor? Eu não converso com bicho, pelo menos, né, a gente só vê bicho falando com gente no filme. Eu não converso com árvore, com nada disso. Mas através da criação, nós podemos entender que existe um Deus, que sustenta todo este universo. A Bíblia diz lá nos Salmos, que os céus proclamam a glória de... Proclama, está falando da glória de Deus, da grandeza, da sua majestade. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando você olha ao redor, a Tati e o Diogo, que viaja bastante, né? A gente vê os vídeos deles, bem legal. Vão conhecer alguns lugares. Então eles vê essas coisas lindas. E para você também que já viajou, você vê coisas maravilhosas. Então a gente precisa, peraí, quem criou tudo isso foi um Deus, né? Então Deus fala conosco através da natureza, sim, dos animaizinhos, coisa, né, perfeita. Eu gosto de ver aqueles vídeos do mundo animal e cada coisa que você nem imagina que eles fazem, que você fala assim, é só Deus para criar algo assim, para um animal poder fazer certas coisas, né? Ou, por exemplo, aí a abelha, né? Produzindo mel e por aí vai. A forma que as formigas trabalham, é coisa muito legal. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Deus fala com a gente através de pessoas. Claro que fala. A Bíblia mostra que quem foi que falou com Balaão? Hã? É a jumenta. Deus falou com Balaão através de uma mula. Hã? Não vai falar com a gente, com pessoas? Deus não vai usar a gente? Né? Balaão todo lá contrariado, e a mula falou com Balaão. Deus usa pessoas, gente que está do seu lado, lá no trabalho. Às vezes não conhece o contexto que você está vivendo. E às vezes vem uma palavra ali que você encaixa naquilo que você está vivendo. Deus fala através de pessoas. Não duvide disso, né? Deus fala através da nossa consciência. Como? Com sonho. Deus fala com a gente com sonho. Não sei se você já teve essa experiência, mas muitos irmãos já tiveram essa experiência. Coisas que eles sonharam e aconteceram. Coisas que Deus avisou e foi evitado. Não sei, né? Cada um vive um contexto, se você já teve essa experiência. Também não quero reforçar aqui que Deus fica falando toda hora só através de sonhos. Mas pode ser que na sua trajetória você tenha algum dia uma experiência dessa. A gente não pode descartar. José, por exemplo, ele teve sonhos. Deus, né, trabalhou na vida dele através de sonhos. Deus fala com a gente através de sonhos, meus irmãos. Nós não podemos descartar. Não estou falando que ele fala só através disso, mas pode ser uma ferramenta que Deus usa para falar conosco. Deus, ele fala através das circunstâncias da nossa vida. Uma situação difícil ou boa que você esteja vivendo, Deus fala com você também. Ele te mostra, ele reforça o que você precisa fazer, o que você precisa evitar de fazer. Então eu apontei aqui coisas que, meu irmão, minha irmã, básicas, que eu e você precisamos se enquadrar em alguma delas. Ler a Bíblia, orar, estar atento
a natureza, as coisas ao nosso redor, circunstâncias, pessoas. Deus fala com a gente com tudo isso. Se o seu coração está voltado para ouvir a voz de Deus, Ele vai usar algumas dessas coisas para falar com você. Agora, de uma forma mais detalhada, eu queria compartilhar com os irmãos um texto, para a gente ir um pouquinho mais além de como ouvir essa voz de Deus. Então, quero ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler esse texto. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4 até o 15. A Bíblia diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com esperança. Amém, meus irmãos? Olha para cá. Como eu disse, nada é mais importante do que você conseguir, na sua trajetória, ouvir a voz de Deus. Nós sabemos que, quando nós escutamos algumas pessoas que são importantes para nós, é fundamental ouvi-las, né? A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que a sua vida se prolongue pela terra. A gente sabe que os filhos precisam ouvir os seus pais. A gente sabe que quando o marido, a esposa, aconselha algo, nós não podemos ignorar, mas sim dar uma atenção, porque de repente aquilo é algo importante que está sendo falado. Alguém que nós ouvimos que é uma pessoa inteligente, é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que busca a Deus, sem dúvida nenhuma nós vamos dar ouvido para essa pessoa. Agora, além de tudo isso que é importante na nossa vida, sem dúvida nenhuma, ouvir a voz de Deus é o que nós devemos buscar todos os dias. Jesus Cristo mesmo aqui, falando, aqui para os
discípulos, ele mesmo disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer que nem todo mundo vai ouvir o que Deus tem para falar. Nem todo mundo está disposto para ouvir a voz de Deus. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Por que isso? Nem todo mundo está com disposição para ouvir a Deus. Talvez servimos a Deus, talvez vamos na igreja, talvez a gente tenha aí algumas práticas de vida cristã, algumas práticas espirituais, mas no fundo, será que nós estamos dispostos a obedecer à voz de Deus? Porque eu não penso, que Deus, em alguns casos, vai querer revelar a sua vontade se a gente não estiver disposto para obedecer. Foi Jesus mesmo que disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus mesmo disse: olha, você quer um caminho melhor do que você está vivendo nessa terra? Você quer ter uma esperança de quando você morrer, aonde você vai estar? Então me siga. Abra mão das coisas desse mundo, desta terra. Pare de fletar com o mundo, pare de ser apaixonado pelo mundo e viva para mim. Morra para o mundo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Aqueles que estão em Cristo é uma nova criação. Não adianta a gente dividir o nosso coração com a voz de Deus e com as vozes do mundo. Não tem como. A algum momento, essa voz vai ser maior. Ou a voz do mundo, ou a voz de Deus. Mas olhando aqui para esse texto, nós vamos aprender algumas coisas importantes para colocar em prática. Para ouvir a voz de Deus, primeiro, cultive uma mente aberta. Porque esse texto aqui, o versículo 5 e 12, vai olhando aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos fazer essa comparação. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Lá no versículo 2 diz: as que caíram à beira, 12, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Olha para cá. Então veja que esses dois versículos, primeiro Jesus contando a parábola, a primeira coisa, porque a grande verdade é que a maioria das pessoas, talvez estejam mais ouvindo o diabo do que a Deus. Que é isso, pastor? Certeza absoluta. Às vezes, meus irmãos, nós alimentamos no nosso coração muito mais vozes negativas, destrutivas para nós, do que alimentarmos as promessas de Deus na nossa vida. Quer ver um exemplo? Não sei se você, mas acredite, muitas pessoas vivem isso. Quantas pessoas hoje, ou durante a semana, alimentou uma palavra negativa, de derrota? Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não vou alcançar. Ah, não vai dar certo, não vai ter jeito. Ao invés da gente alimentar nosso coração com as promessas do Senhor. Faça uma comparação. Quanto mais tempo você alimenta as vozes que Satanás está falando ao seu coração, e quanto tempo você alimenta a voz de Deus, ouvindo as suas promessas no teu coração. Irmão, se você tivesse um gráfico aqui, se tivesse uma porcentagem, sem dúvida nenhuma, a maior parte do tempo do seu dia, você alimenta mais o seu coração com palavras de derrota,
de destruição do que palavras de vitória, de bênção sobre a sua vida. E olha que se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver inúmeras promessas de Deus sobre nós. Então, por que é que, se existe promessas de Deus na nossa vida, aqui inúmeras, por que é que eu alimento o meu coração mais com palavras de derrota? Porque o diabo, muitas vezes, tem colocado isso no teu coração. Você vem aqui, você está sendo alimentado pela palavra de Deus, mas amanhã, segunda-feira, ou nem precisa chegar amanhã, indo para a tua casa, acontece alguma coisa que você já esquece do culto, do louvor, das músicas, das orações, você já esqueceu do culto. Chega lá na quarta-feira, na sexta-feira, se você não alimenta a tua vida com as coisas de Deus, meu irmão, você vai estar um trapo. O seu coração vai estar mais sensível a ouvir as coisas de Satanás do que as coisas que o Espírito Santo quer falar com você. Hoje mesmo, se você não estiver atento aqui, no trajeto da tua casa, alguns moram perto, 10 minutos de casa, outros moram meia hora. O Givaldo, eu vi ele aí, mora, se bobear, é 1 horinha na casa dele, ele está lá no estacionamento, né? É 1 horinha. Às vezes nessa 1 horinha é suficiente para Satanás trabalhar no teu coração, os pensamentos e fazer você esquecer tudo o que você ouviu aqui. Todas as bênçãos que foram declaradas sobre a tua vida. Toda a fé que você desenvolveu agora no teu coração orando. Não, eu tenho fé que Deus vai curar, que Deus vai abrir essa porta. Você orou agora ou não? Sim ou não, irmãos? Mas quantos de nós, às vezes, trajeto de casa, durante a semana, às vezes, estamos mais ouvindo as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. E o apóstolo Paulo, né, no livro de Filipenses, ele diz algo muito importante para mim e para você. Ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que tiver boa fama, é isso que vocês têm que pensar. Para ouvir a voz de Deus, você tem que estar com o teu coração aberto. Cultivar isso na sua vida. Olha o que ele diz lá no capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, quantas mentiras Satanás tem colocado no teu coração. Tudo que for nobre, correto, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. E aí continua: se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Mas às vezes a gente, mesmo, não vou conseguir, não vai dar certo. Eu estou lutando tanto, não vai mudar nada na minha vida, na minha família. Foi Deus que falou isso para você? Talvez você não está pensando nas coisas do alto. Pode ser. Estou afirmando aqui. Mas pode ser que alguém não esteja cultivando uma mente aberta para as coisas de Deus. Talvez a vida dela foi uma desgraça. Talvez o passado dela foi um passado de derrota, de tristeza. E ela não precisa continuar assim, porque agora, hoje, você tem Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Jesus está com você. O Espírito Santo está na sua vida. E não é porque o seu passado foi algo ruim, ou porque aconteceu alguma situação, não estou falando nem a vida inteira, estou falando alguma situação que trouxe amargura para você, tristeza, desânimo, que você tenha que viver dessa forma. Pense nas coisas do alto e Deus vai te abençoar. Amém? Segunda coisa aqui desse texto que nós aprendemos, que para ouvir a voz de Deus,
encontre tempo para ouvir a Deus. Versículos 6 e 13, né? Diz assim: parte dela, da semente, caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Aí no versículo 13 diz assim: as que caíram sobre as pedras, são as que receberam a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Irmão, irmã, olha para cá. Quem aqui não tem problema? Todos nós temos. Mas nós só vamos perseverar. Nós só vamos vencer esses problemas, sem dúvida nenhuma, se encontrarmos tempo para ouvir o que Deus quer falar conosco, no nosso coração, meus irmãos. Não adianta você ter a expectativa de que Deus vai falar com você fazendo essas coisas básicas, não lendo a Bíblia, não orando. Seja sincero, não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, mas eu preciso nós refletirmos, quanto tempo nós gastamos em coisas superficiais nessa terra, com as coisas eternas. Ô pastor, mas quem é pastor é o senhor, não sou eu. É o senhor que tem que ler a Bíblia, é o senhor que tem que ficar orando pela minha vida, pela igreja, pelo mundo, para a conversão de vida. Sim, sem dúvida. Mas você também precisa entender que na sua agenda precisa ter tempo para Deus. Ah, não estou ouvindo Deus falar comigo. Mas espera aí, você está tendo um tempo saudável com Ele? Seja sincero. Nem sei do contexto de cada um aqui, mas seja sincero. Se você entrasse numa sala com o seu chefe, seu patrão, e ele tivesse que dar uma orientação para você, você ia sair antes dele terminar o que ele tinha que falar para você? Obviamente que não. Você está ali na sala, esperando o seu chefe dar uma orientação, falar com você. Depois de terminada a reunião, aí que você vai fazer o seu trabalho. Quando você está no médico, você senta lá na cadeira e demora para marcar uma consulta no médico, um retorno no médico. Às vezes é 6 meses, dependendo da especialidade. Você mal senta. Ah, valeu, médico, que já vai embora? Não, você quer ouvir o que ele vai falar. O exame lá que ele tem para avaliar e te dá uma resposta, como é que está a sua saúde. Agora, seja sincero, se a gente precisa criar esse tempo com pessoas, você acha que não é importante a gente não cultivar um tempo saudável com Deus? Às vezes Deus, pela sua misericórdia, Ele permite a gente fazer aquela oração de 1 minuto. Senhor, me guarda, me protege, amém, estou indo para o meu trabalho, e que seja o que Deus quiser. Tudo bem, Deus até vai falar, a vida dele está muito corrido, né? Mas irmãos, se a gente tem tempo para fazer tudo nessa vida, eu penso que nós também precisamos de ter tempo para relacionamento com Deus. Senão tudo que você está ouvindo aqui vai entrar de um lado e vai sair pelo outro. E na verdade, se você olhar aqui para essa parábola do semeador, Jesus, ele faz uma comparação que a palavra, ela é uma semente. Você já viu semente nascer de um dia para o outro? A não ser aquela de feijãozinho, trabalho da escola, né? Aquela lá, as crianças colocam lá atrás, né, no algodão, aí no outro dia elas vão lá, olha, cresceu, e é assim, né? Agora, eu não sou agricultor, mas falando assim superficialmente,
Você já viu uma semente, algo que você planta, nascer no outro dia? Precisa de um tempo. Com Deus é a mesma coisa. Você precisa trabalhar essa semente, Deus falar ao seu coração com tempo com Ele. Desenvolver, vou falar até assim, mas Deus não está em segundo lugar não. Você precisa abrir espaço na sua agenda. Ah, mas está muito corrido, não sei o quê. Se vira, levanta de madrugada, corta o seu horário de almoço e fica lá vendo Instagram, mas vai ler a palavra, vai ter tempo com Deus. Ah, mas à noite eu chego tão cansado, mas fica lá em frente à televisão assistindo Netflix. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas eu preciso orientá-los que o nosso tempo é importante para ouvir a voz de Deus. Terceiro ponto nesse texto aqui. Antes de ir para esse ponto, eu anotei aqui uns textos bem interessantes do próprio Senhor Jesus, que é nosso maior modelo, nosso maior exemplo. Diz assim: ele foi orar, ali ficou a noite inteira em oração, na presença de Deus. Lucas capítulo 6. Um outro texto. Ainda não havia amanhecido quando ele, Jesus, se levantou e retirou-se para orar num lugar isolado. Marcos capítulo 1, verso 35. Meu irmão, minha irmã, quer ouvir a Deus? Faça igual Jesus. Arranje tempo. Você acha que a vida de Jesus era de marajá? Que ele estava só na rede, as pessoas estavam servindo. O senhor quer o que hoje, Jesus? Suco de laranja? De acerola? Jesus trabalhava, servia a Deus, as multidões o cercavam. E ele separava tempo para falar com Deus, para ouvir a Deus, para que o dia dele fosse bem sucedido. Como é que está o seu tempo com Deus? Terceiro ponto desse texto: elimine, meu irmão, minha irmã, todas as distrações. Se porventura você que está aqui e consegue, chegar à conclusão que essa vida tem te ocupado demais, alguma coisa está errada. Se você não está tendo tempo com Deus, você precisa ajustar a sua vida com Deus. Porque aqui essa palavra diz sobre distrações. A semente foi lançada, mas veio as distrações, e aqui diz o texto, que veio as riquezas, as preocupações, os prazeres dessa vida, mas não amadureceu. E praticamente é tudo que a grande maioria tem vivido hoje: preocupações. E às vezes a preocupação, a distração, não tem permitido você ouvir a voz de Deus. Não foi Jesus que falou: não andeis ansiosos com nada. Meu irmão, você vai programar, você vai planejar a tua vida, você vai lutar para ter o melhor, mas Jesus que disse: não andeis ansiosos com nada. Foi lá no livro de 1 Pedro que ele falou: lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém, igreja? Se a ansiedade tem sido maior do que a voz de Deus no teu coração, você também precisa trabalhar isso. Se a preocupação, como vai ser o amanhã, o meu futuro, a minha família. Sim, nós temos essa preocupação, mas essa voz não pode ser maior do que a voz de Deus na tua vida. Você precisa confiar. Você precisa acreditar, ter fé que Deus está cuidando de todas as coisas. E não permitir que as vozes, da correria, da distração, dos prazeres, está lá no versículo 14. Porque senão, meus irmãos,
nós seremos sufocados. E aí daqui a pouco, o problema é maior do que o teu Deus. Daqui a pouco, a dificuldade é maior que as promessas de Deus. Daqui a pouco, a sua ansiedade, as suas preocupações, elas serão maiores do que a voz de Deus na tua vida. E Deus nos dá a oportunidade nessa terra para a gente, mesmo em meio às aflições, confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então é acreditar e não permitir que a preocupação sufoque as coisas de Deus na sua vida. Então, elimine essas distrações. Tire da sua vida. Ore a Deus. Deus, a preocupação, a ansiedade está roubando a fé do meu coração. Peça ao Senhor e Ele, sem dúvida, vai trabalhar na sua vida. Amém, meus irmãos? Quarto e último, coopere com o que Deus diz. Dê os passos quando Deus te orientar. Porque tem muita gente que tem medo de ouvir a Deus. Você sabia disso? Se eu ouvir a Deus, vai que Ele me pede uma coisa difícil. Né? Eu sei que de repente tem alguém aqui que é assim. Ah, não, tá bom ir lá na igreja, eu levanto minha mão, eu aplaudo o Senhor, vou para minha casa, fiz a minha parte. Mas Deus não quer só isso da sua vida, não. Ah, eu orei na segunda de manhã para Deus abençoar a semana toda. Terça-feira nem preciso orar, porque na segunda, eu gastei meia hora e valeu por todos os dias. E tem gente que às vezes tem medo de ouvir o que Deus quer falar com ela. Porque vai que Deus pede alguma coisa que eu não quero largar. Vai que eu oro, Deus, fala comigo. Aí Deus fala, comprova com as pessoas, com as mulas. Não é mula não, mula é só lá em Balaão. Mas Deus confirma, e aí eu tenho que abrir mão. Aí eu tenho que dar esse passo. Aí eu tenho que fazer isso. Não, sabe, talvez o que Deus vai pedir para mim seja muito difícil. Então tá bom, eu levando minha vida assim. Tudo bem, Deus não vai te castigar. Mas eu penso que a Bíblia fala, já estou encerrando, lá no livro de Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Diz lá no capítulo 12: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente ouvir a Deus e experimentar a vontade dEle na nossa vida. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja uma tomada de decisão complexa. Mesmo que seja uma escolha que você tenha que fazer difícil. Mas a Bíblia, que eu e você acredita, está afirmando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Talvez seja até difícil, mas é o melhor caminho para nós. Talvez, sim, seja difícil, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver vários personagens que tiveram que tomar decisões difíceis. Quando Moisés estava lá cuidando das ovelhas, Deus falou com ele na sarça ardente. E aí Deus falou o quê? Moisés, você vai libertar o meu povo. Aí Moisés começa, dizendo mais ou menos assim que Deus estava errado. Não, só escolheu errado. Quem? Eu não sei nem falar. E aí você conhece o texto, sabe que Moisés foi dando um monte de desculpa. Às vezes é difícil.
Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não falou como se fosse hoje, você pega aqui o celular, você dá um Google lá, como é que é a cidade tal, quem mora lá? Não, ele não tinha nenhuma informação dessa. Tem aplicativo, eu estava vendo esses dias, que você consegue ver em tempo real, países, lugares, o que as pessoas estão fazendo. Você coloca lá, de repente, o nome da rua, ou o endereço, né, de algum lugar, você vê as pessoas se mexendo, senhor. Não é como o Google aqui, que você às vezes coloca, né, e sai só a rua. Você já viu aquele carro que passa tirando foto, né? E aí a imagem ela é estática. Só que hoje tem aplicativo em tempo real, que você vê o que a pessoa está fazendo, tipo câmera, sabe? Essa câmera de segurança, se você tem, aí você clica lá, você está vendo tudo o que acontece. Tem aplicativo assim. Abraão não tinha esse recurso. E o que ele fez? Deus falou comigo. Eu vou ter que deixar a minha parentela. Eu vou ter que deixar os meus parentes, a minha família. Mas Abraão, sai do meio disso tudo. Porque você conhece o contexto lá, né? Deus queria tirar ele de lá. Ele precisava dar esse passo de fé. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Todas as pessoas que Deus falou, não foram decisões fáceis. Mas foram o melhor para elas. E não só para elas, mas para aqueles que estavam ao redor delas. Ouvir a voz de Deus, para mim e para você, é o melhor que nós podemos buscar na nossa vida. Talvez para você seja até difícil, mas é o melhor caminho. Na verdade, quando você está doente e você precisa tomar um remédio, hoje, né, com as crianças para tomar remédio, sai com gosto de framboesa, cereja, morango, mas antigamente não era massagem não, né? Não tinha massagem não. Os remédios eram como? Ruim. Fala um nome de um remédio aí ruim, vocês mais... Que? Fala alto, irmãos. Óleo, pelo nome, óleo do quê? Do quê? Rícino. Só o nome já embrulhou aqui meu estômago. Imagine uma criança tomar isso. Meu Deus. Quem já tomou esse negócio? Eita, é ruim, né? Ainda bem que eu não nasci nessa época. Ainda existe? Ó, mas hoje também é xaropinho com gosto de tutti-frutti. O metiolate não arde mais. Eu já passei metiolate, eu já passei por isso. Metiolate ardia. Nossa, era o pavor da molecada. Ralava o joelho, jogando bola. Não queria nem ir para casa, porque sabia, abria lá o vidro a despensa lá do banheiro, estava lá, te olhando para você. Oh, meu Deus, já vai assoprando para não doer tanto. Mas curava, era a medicação certa. Ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso, mas pode ser que não seja tão simples nos passos que nós temos que dar. Mas pode curar, mas pode transformar a sua vida, mas pode abençoar você. Então, na sua trajetória, permita que a semente de Deus entre no teu coração e abençoe você. Vamos orar, fique de pé, vamos falar com Deus. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, enquanto você está levantando, diz assim, na linguagem de hoje: não se engane, não seja apenas ouvinte desta mensagem, mas ponham em prática. Coloque em prática. Alimente a tua vida com Deus. Cultive uma mente aberta, tempo para ouvir a voz de Deus. Elimine as distrações. O que é que está te distraindo?
que é que está tomando mais seu tempo para você ouvir a voz de Deus? E coopere, ande com o Senhor, Ele vai te abençoar. Esse texto, né, que nós lemos, o último versículo, ele fala dessa bênção. Olha só: mas os que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto. Retém e dão fruto. Peça ao Senhor que nada te distraia, que a voz de Satanás não preencha o teu coração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus quer falar com você, mas será que você tem dado ouvidos para Ele? Será que você tem tido tempo de qualidade com o Senhor? É uma noite de nós abrirmos o nosso coração diante dEle, de dizer: Deus, me ajuda a ter esse tempo com o Senhor, de cultivar a terra do meu coração para escutar a Tua voz. Eu vou te dar alguns segundos para você orar. Talvez fazer aí uma observação na sua vida, como é que está o seu tempo com Deus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh Senhor, quantos de nós queremos ouvir a Tua voz, mas às vezes, Senhor, os problemas, as lutas, a correria não permite a gente escutar. Mas nós queremos nessa noite, Pai, cultivar uma vida, uma mente que recebe a semente da Tua palavra. Oh Deus, não permita distrações, porque nós sabemos que quantas distrações tem levado pessoas a se corromperem nesta vida. Quantas ofertas desse mundo, Senhor, tem feito pessoas se afastarem dos Teus caminhos. E nós não queremos, ó Deus, permitir que essas distrações roubem a Tua palavra, a Tua voz no nosso coração. Quantas vezes, Pai, o inimigo tem trabalhado contra nós, às vezes dizendo: tá vendo, você vai para a igreja, tá vendo, você ora, mas nada aconteceu. Nós não queremos dar ouvido para essas coisas, porque nós cremos, Deus, que o Senhor tem palavras de bênção para as nossas vidas, de paz, de alegria, de vitória. O Senhor tem promessas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ajuda-nos, Deus, a não se esquecer das Tuas promessas, Pai. O inimigo muitas vezes quer roubar essa certeza do nosso coração. Às vezes ele tenta fazer a gente se esquecer que a nossa família não será salva, que o filho não vai voltar. Mas nós declaramos nesta noite, Pai, que a Tua promessa é maior nas nossas vidas. Que o Senhor, Criador de todas as coisas, o que falou para nós vai se cumprir, vai acontecer de acordo com a Tua vontade. Esta semente, Senhor, que foi lançada no nosso coração, vai crescer, vai dar frutos. Teu nome será glorificado, Pai. Ajuda-nos a crer nesta certeza, Senhor. Ajuda-nos a confiar, a ter fé, a ter tempo para ouvir a Tua voz. Se é na oração, se é na leitura da palavra,
se é ouvindo as pessoas, às vezes alguém que traz um recado do Senhor, talvez em sonho, talvez numa situação. São coisas que o Senhor usa para falar conosco. Então que cada um aqui esteja atento a ouvir a tua voz, para que nós possamos desfrutar da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Deus, por essa noite. Completa a tua palavra no nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Dê um abraço para quem está do seu lado. Desejo uma ótima semana. Vai na paz de Jesus. Fique com Deus. O seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto